Uma paulada seca na cabeça do Brasil vindo direto dos Estados Unidos, com sanções onde impõe tarifas da ordem de 50% aos produtos brasileiros importados. A verdade é que parecemos já uma Venezuela, não apenas pelo ponto de vista institucional, mas pelo ponto como o exterior, a falar aqui os Estados Unidos, nos enxergam. Será que nós fazemos algo diferente para ser tratados de outra maneira? Ou realmente a política que o PT vem impondo, lidando com países autoritários e ditatoriais e destruindo a economia através do crescimento da dívida, nos coloca justamente lado a lado com esse tipo de país que passa vergonha internacional? A verdade é que o governo ficou realmente assustado e chamou uma reunião de emergência, que estão pelo menos os ministros das Relações Institucionais, Mauro Vieira, o ministro Haddad da Fazenda e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que também é o vice-presidente do Brasil, aquele que não voltaria à cena do crime e voltou como ministro e como vice-presidente. A verdade é que as tarifas são realmente negativas para o dia a dia aqui no Brasil e para a precificação dos ativos, mas ela é uma resposta às práticas que o Brasil vem fazendo, inclusive contra empresas e cidadãos americanos. Como já falei, eu, que venho da Escola Austríaca de Economia, alinhada ao que o Milei pratica, sou contra a imposição de tarifas. Mas a verdade é que essa é uma resposta política às arbitrariedades que o Supremo Tribunal Federal do Brasil vem fazendo, alinhado a outros poderes, como o executivo de Lula. Portanto, resolveu peitar a maior economia do mundo? Agora teremos que todos nós aguentar pelas inconsequências que o Lula vem praticando nos últimos tempos. E isso encurrala o governo brasileiro. Vamos entender todos esses pontos de maneira objetiva. Pois bem, nessa semana, Donald Trump falou que o Brasil não tem sido nada bom para os Estados Unidos. Falou hoje, num evento de líderes da África Ocidental lá na Casa Branca. E logo depois soltou uma carta aberta ao Lula. Abre aspas para um trecho dessa carta. Em parte, que devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e legais a plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado brasileiro, a partir de 1º de agosto de 2025, os Estados Unidos imporão ao Brasil uma tarifa de 50% sobre qualquer envio de produtos brasileiros aos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais. E mais, no restante da carta, ele fala que os 50% das tarifas impostas é ainda um percentual baixo, frente ao histórico de barreiras tarifárias e não tarifárias que o Brasil impõe aos Estados Unidos. Diz também que o país vem sistematicamente desrespeitando a liberdade de expressão e fazendo uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele usou a sua rede social, a Truth Social, 2 vezes nessa semana para defender as eleições livres aqui no Brasil, que segundo ele não estão acontecendo, defendendo, repito, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou também em sua carta que empresas brasileiras que produzam nos Estados Unidos ou queiram produzir não terão a imposição de tarifas. E mais, que se o Brasil retaliar, ele sofrerá diretamente o mesmo percentual de retaliação das tarifas, acrescidos aos 50% adicionais. Portanto, fica muito claro que essa decisão é uma decisão puramente política, pressionando e encurralando o já enfraquecido e frágil governo brasileiro, que vê uma queda na sua popularidade, e também do próprio STF, que tem uma visão altamente negativa, segundo as principais pesquisas, por parte da sociedade brasileira. Estão ficando encurralados. E claro, nós pagamos as consequências disso. Nós pagamos as consequências de ter um governo petista que acaba levando os Estados Unidos a impor esse tipo de tarifa. Não estou dizendo que eu concordo com o remédio. O diagnóstico, ele é claro. O Brasil vem fazendo arbitrariedades com cidadãos e empresas americanas. E nós pagaremos a conta por essa altíssima tarifa, que se ela se mantiver, sem dúvida nenhuma, afetará a todos nós e afetará diretamente a economia americana. Mas a questão é voltarmos sempre na raiz do problema. O Brasil já vem sofrendo novamente com o governo petista, aumentando a sua dívida,
E o próprio governo já anunciou que no orçamento, a partir de 2027, não tem mais dinheiro para investimento, porque os gastos obrigatórios não param de crescer, não deixando espaço para os gastos não obrigatórios, que inclui investimentos. A máquina pública para em 2027, o próprio PT assumiu isso ao divulgar o orçamento dos próximos anos. Portanto, o brasileiro vem perdendo poder de compra por um incremento dos gastos públicos, gastando mais do que ganha. Isso leva a um endividamento maior, uma trajetória da dívida explosiva que leva o real a perder valor. Portanto, deteriorar o nosso poder de compra através do que é conhecido inflação, que é a deterioração do valor da moeda. E mais, as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal desrespeitando empresas e cidadãos americanos acabou por chamar a atenção de Donald Trump, que agora colocou essas tarifas que nos impactará negativamente a todos. Mas não fiquemos apenas na superficialidade da chamada, que isso nos prejudicará. A questão é culpar o responsável e botarmos pressão. Os Estados Unidos, Donald Trump tem soberania no país dele. Podemos discordar do remédio que são as tarifas, mas a verdade é que ele tem o direito de fazer isso, como de fato fez. Não adianta ficarmos chorando, adianta pressionarmos ao governo para que ele mude essa mentalidade, o que é impossível. Portanto, que a gente mude a mentalidade das pessoas para não colocar novamente o PT no poder, nunca mais, porque ele é danoso para a economia do país, para as instituições do país e sofremos de novo as consequências com relação a isso. Donald Trump mencionou que os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil e isso, vale pontuar, não é uma verdade. Nesse gráfico nós conseguimos ver os principais parceiros comerciais do Brasil. O principal parceiro é a China, com praticamente 160 bilhões de dólares entre exportação e importação, e o segundo maior parceiro comercial são justamente os Estados Unidos. O Brasil exporta por volta de 41, 42 bilhões aos Estados Unidos e os Estados Unidos importam por volta de 40 bilhões. Portanto, há um superávit quase que 0 a 0 por parte dos Estados Unidos com relação ao Brasil, o que deixa claro que é uma decisão política. Vale mencionar aqui que se os países da Europa estivessem agrupados como União Europeia, eles seriam o segundo maior parceiro comercial. Mas nesse gráfico a gente olha os países individualmente, portanto os Estados Unidos estão como segundo maior parceiro comercial brasileiro. E vale lembrar que nós somos altamente dependentes do dinheiro estrangeiro, o dinheiro do gringo, não apenas para a Bolsa Brasileira, mas para financiar a dívida do governo. Eles também têm participação. Somente no primeiro semestre nós vimos uma entrada de capital estrangeiro de mais de 27 bilhões aqui no Brasil, o que ajudou a puxar o índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que claro, ficou extremamente barato comparativo aos seus pares emergentes. E por que ficou barato? Porque faz preço às políticas antiquadas e mofadas do próprio PT. Aumento de gasto, irresponsabilidade fiscal, trajetória de crescimento da dívida leva a ativos valerem menos. Em algum momento eles passam a ser atrativos, como de fato aconteceu, que a gente amplamente fala para os membros dia a dia da nossa comunidade Liberdade Sem Fronteira, que debatemos sempre no WhatsApp. Portanto, esse dinheiro que entrou dos gringos, ele é dinheiro especulativo, de curto prazo. Da mesma maneira que vem, ele pode ir embora. E se o Brasil deixar de ser competitivo por conta das tarifas, que são prejudiciais e muito para todos nós, esse capital do estrangeiro pode ir para outros países emergentes, que sofrem com umas tarifas menores por parte dos Estados Unidos. A verdade é que já começamos a sentir. O dólar hoje subiu mais de 1% frente ao real, fechando acima de 5,50. Claro que seria importante avaliar os países pares e quais tarifas esses países sofrerão. Mas como fica claro que é uma decisão política, é óbvio que os países pares terão uma alíquota menor do que a brasileira. Os produtos que tipicamente o Brasil exporta são produtos de baixa complexidade e, portanto, relativamente fáceis de serem substituídos por outros vendedores, como café, acerola, combustíveis. Agora, produtos de maior valor agregado, como industrializados e aeronaves, podem ser os mais afetados e veremos isso já nos números que estão acontecendo. Por outro lado, empresas como a JBS, que já é praticamente uma empresa multinacional com operação no Brasil e não mais uma empresa brasileira, ou a Gerdau, que tem grande parte do seu faturamento já em dólar nos Estados Unidos,
serão menos afetadas. Ao olharmos aqui depois do anúncio, o EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira negociada lá fora, chegou a cair mais de 2%, agora que eu estou gravando por volta das 6h30 da tarde. Já as ações da Embraer, como acabei de mencionar, caindo mais de 8%. Ao olharmos as ações da JBS lá fora, elas estão quase no 0 a 0, caindo 0,15. Portanto, uma ampla diferença pelos motivos que eu acabei de explicar. A verdade é que as guerras de narrativa já começaram. O governo e seus aliados colocarão a culpa na oposição e no Bolsonaro, dizendo que graças às ações de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, agora o Brasil terá que arcar com uma tarifa de 50% e isso será ruim para a economia brasileira. Vale mencionar e repito que o governo petista vem jogando a economia brasileira num abismo desde que ele voltou ao poder, passando aquela PEC da explosão de gastando 200 bilhões antes de criar o arcabouço que é natimorto. Tanto é que eles mudaram a regra 2 vezes e mesmo assim não cumprem, porque eles gastam mais do que arrecada. A trajetória da dívida vem crescendo e batendo recorde. Portanto, um risco fiscal gigantesco que já trouxe a inflação de volta à vida dos brasileiros. Isso muito antes das tarifas anunciadas hoje de 50%. Portanto, o PT é amplamente culpado pela deterioração da economia brasileira. E as arbitrariedades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, desrespeitando as liberdades individuais, sem dúvida nenhuma aceleraram essas tarifas, que são deletérias e muito ruins para todos nós.